Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Quando quiser. Aleluia. Pode falar. Pode ligar, Adriano. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz para todos. Amém? Vocês tenham uma boa noite. Nós estamos aqui na terceira aula falando sobre o ágape de Deus. Amém? E nós vamos falar nessa noite sobre como está representando o ágape de Deus. Ele viu Jesus, ele andou aqui e ele nos ensinou como andar. Nós estávamos falando nas aulas como andar semelhante a ele. Nós estávamos falando na aula passada sobre Marcos, né, 5:43, Mateus 5:43, que ele deixou um aviso para que nós orasse, né, pelos que nos perseguem, amasse os nossos inimigos. E a gente vai falar como fazer, qual a forma correta de fazer. Vamos falar de algumas passagens bíblicas que expressa esse amor com pessoas que são opostas a você, com pessoas que se opõem a você, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero que você ore comigo, amém? Meu Deus amado, Pai querido, nesse momento, estamos aqui, Pai, iniciando mais um estudo, ao qual o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com a Tua igreja. Senhor Deus, esse estudo é um estudo, Senhor Deus, para que nós venhamos estar crescendo, entendendo, se relacionando, Senhor Deus, e praticando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Seja comigo, seja com aqueles que estão ouvindo, que irão ouvir, com a Tua igreja. Abençoa poderosamente, cativamente e os ouvidos deles aqui na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Então nós estamos falando sobre o ágape de Deus, falamos sobre Gênesis, falamos sobre como era o amor de Deus com Adão e Eva, falamos depois que Adão e Eva pecou, Deus continuou amando da mesma maneira. Depois nós falamos sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Então você vê que a expressão de amar ao irmão, a qualquer uma pessoa do amor, é fazer algo para aquela pessoa, é dar o que você tem de mais importante, é se dar para aquela pessoa. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que Ele deu o seu único filho, amém? E aí a gente vai estar falando sobre isso. Então eu quero ler com vocês antes, João capítulo 13, versículo 34. Aleluia. Então diz assim: um novo mandamento lhe dou, assim diz Jesus: ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ele reforça o mandamento. Então ama como eu amei. Mas ele reforça: ame uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? E eu vou falar sobre algo que eu já tinha falado no capítulo, na semana passada, sobre quando Jesus fala lá em Mateus 5:43, ele fala assim:
falar bem de quem fala mal. Então, o modo de se expressar o amor ágape, uma das atitudes foi o que ele mandou a gente fazer. Falar bem de quem fala mal da pessoa. E às vezes a gente encontra isso um pouco com dificuldade, né? Porque não é o natural de quando você não conhecia Jesus, né? Vamos dentro de você, Mateus, capítulo 5, versículo 43, só para relembrar. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, ame o seu próximo e odeia o seu inimigo. 44. Mas eu lhe digo, na verdade o versículo 44, mas eu lhe digo. Então, ele já fala aqui como acontece no mundo. Vocês ouviram o que foi no mundo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Porque isso é o natural da carne. Gostar de quem gosta, não gostar de quem não gosta de você. Fazer bem para aquele que te faz bem, não fazer bem para aquele que não faz bem a você. Falar com aquele que fala com você e também não falar com aquele que não fala com você. Mas ele falou assim, mas olha bem, ele diz no 44, mas eu lhe digo, Jesus fala, ame os seus inimigos. Você já parou para pensar que essa é uma palavra que mesmo a gente convertido, crescido, ainda se encontra alguma dificuldade, dependendo de que essa pessoa faz para você? Talvez você não use essa palavra inimigo, mas acaba tratando essa pessoa como tal. Então, eu vou falar de alguns versículos na Bíblia, de como Jesus tratou essa situação. É tremenda, porque eu pude ver e estar meditando como é tratado o sentimento dessa pessoa. Como é que você trata essa pessoa que te fez mal e está contigo e você tem que tratar bem. Amém? Então a gente vai ver aqui quando Jesus fala com Judas. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Tá. João, capítulo 12. João 12. Vai falar sobre aquela passagem da Maria que unge os pés de Jesus. Esse texto ele estava falando de quando Jesus já tinha passado, Jesus tinha conhecido Maria e Marta e Maria. E depois teve o episódio de Lázaro, seu irmão, a qual Jesus já amava muito, tinha morrido. Jesus tinha ressuscitado. Aí veio essa passagem, veio esse episódio, que está registrado lá em Mateus, João capítulo 12, versículo 1. Vamos ler a partir do 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde ia traí-lo. Então você vê como é que o versículo fala da pessoa que falou algo sobre a ação boa de Maria, e o versículo já fala de Judas Iscariote, que mais tarde ia traí-lo. Fez uma objeção. 5. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
seria 300 denários. Ele não falou, versículo 6, ele não falou isso porque interessava pelos pobres. Ele não falou isso para se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus. Agora você vê a resposta de Jesus e o versículo que fala para nós amarmos o nosso inimigo. Então, ou seja, ele poderia responder o quê? Judas, eu sei que você vai me trair. Judas, eu sei que você rouba. Judas, eu sei qual é a sua intenção. Porque muitas das vezes as pessoas que nos tratam mal ou que é o nosso inimigo e começa a falar mal, que a Bíblia fala para nós orarmos pelas essas pessoas, amar essas pessoas, às vezes tem coisa que você deseja até falar, mas será que é a vontade de Deus, através do Espírito Santo, que você venha falar algo, ou é você se calar? Porque o mundo fala assim, quem cala consente. Na Bíblia eu aprendi em algum versículo que quem cala evita a discussão. A palavra branda acalma o furor. Então a gente não deve discutir, porque quando você fica calado, você dá margem para que o Espírito Santo comece a trabalhar. Você dá margem para você ouvir o Espírito Santo, o que ele deseja. Esses dias eu passei por uma situação dessa, em que eu fiquei muito chateado e eu queria falar algo, porque aquela pessoa precisava ouvir. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim, não fala nada, mesmo que eu precisava falar, porque eu estava com razão e essa pessoa estava falando coisas e eu fiquei calado. Então, foi muito bom, porque tudo aquilo que eu queria falar, através da atitude de eu ficar calado, e depois eu ainda tratar essa pessoa diferente, com mais atenção, com mais a bondade ainda, e ela reconheceu, né, ficou constrangida, e teve uma mudança. Então, às vezes, a mudança não vai pelo que você fala, mas sim como quando você se cala e deixar o Espírito Santo agir, porque é Ele que tem que conduzir a nossa vida. Então, versículo 7 fala assim, Jesus respondeu, agora uma coisa que ela falou, que é bem interessante, deixa em paz. Ele não brigou com Judas, ele não jogou na cara do Judas, ele não falou a intenção do Judas, querer ter intenção de Judas, mas ele falou, deixa em paz, que eu aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante que ele não expôs Judas, mas também não deixou que o que ele falasse fosse a palavra final, dando a entender que quem estava ali, que ele estava certo e aquela mulher estava errada. Hoje, nós devemos fazer a mesma coisa, falar sobre a pessoa que está fazendo o ato de bondade, de intenção boas, e não deixar a pessoa falar aquilo que ele pensa e que não seja, porque às vezes acontece, a gente acaba calando e acaba achando então que aquilo que a pessoa falou que não é certo, seja verdade. Amém? Jesus, ele não expôs ali, Judas não expôs ninguém, mas ele tratava as pessoas. Quanto mais amava, mais amor, mais você fica constrangido, porque às vezes você vai achar, é o que nós achamos, nós não merecemos, mas ele não deu a si mesmo, mas ele nos amou. Você já parou para pensar que você não merece o amor de Deus? Mas ele te amou. Você não merece a salvação, mas ele te salvou, né? Porque a Bíblia fala que ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Hoje nós não somos amigos. Então, essa atitude que eu fico percebendo de Jesus e de Paulo, porque foi o mesmo Espírito que estava com Jesus, que estava com Paulo e está comigo e com você nessa noite e para sempre, glória a Deus. E eu vejo essa maneira, porque eu sei que é uma coisa que não é de uma hora para outra, né? A gente está falando de inimigo, mas de pessoas que te faz mal e você tem que pagar o mal com o bem, né? Eu sempre lembrei disso, minha mãe sempre falava isso, né? Eu não tinha ainda conhecimento do Espírito Santo, né? E da salvação, e ela também não, mas graças a Deus ela está com o Senhor.
mas ela sempre falava, paga o mal com o bem. Eu via muito isso dela. Pedro também provou a palavra de Deus fala que o amor nos constrange. Pedro também provou dessa ação bondosa, né, benigna de Deus, de Jesus. Pedro, vamos estar vendo isso lá em João, capítulo 21. Só aqui confirmar, naquela hora eu falei que era 43, mas era 44. 21, 15 eu marquei aqui, vamos ver. João 21, 15. Essa passagem ela vai falar daquela parte aonde Judas, né, ele tinha negado Jesus 3 vezes e depois se passou, Jesus foi crucificado, né, ressuscitou, apareceu para os 12 e outros, e ele estava na praia, Jesus ceou com ele ali um peixe. Aí nesse versículo, depois de ter ceado com os irmãos, vai falar sobre esse versículo, que diz assim no versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Então você vê que o Pedro ele podia ter falado assim, meu Deus, e agora? Eu falei que ia morrer por ele, eu falei que eu nunca ia traí-lo, e agora, caramba, ele está aqui na minha frente, ele vai me perguntar, né? Provavelmente, né? A gente pensa quando a gente te deve um favor a uma pessoa muito querida, a gente falha com a pessoa, você tenta se colocar, se você ama essa pessoa é uma pessoa boa para você, fez tudo de bom, e você prometeu algo para ela, e isso deixou ela mal, e agora passa aquele constrangimento, porque você deixou ela mal, e você se encontra. Na sua cabeça vem um montão de coisas, só vendo o que ele ia falar, porque sabe por causa de que automaticamente também você poderia pensar assim, poxa, se fosse comigo eu ia fazer assim. Geralmente a gente começa a conversa com uma pessoa que nos faltou, que falou que ia fazer algo e não cumpriu. A primeira coisa que a gente fala é, poxa, mas você disse que ia fazer, eu contei com você, agora você me prejudicou, ou por causa disso meu nome está sujo, ou você me deixou mal com fulano, ou eu perdi meu emprego por causa disso. Então você quer justificar. E é isso, Pedro deve ter pensado, caramba, agora é a hora que ele vai falar, porque a Bíblia fica claro quando Pedro, né, negou Jesus. Vamos só para a gente reforçar, Mateus 26, 33. Mateus 26, 33. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. 34, respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes de o galo cantar 3 vezes, você me negará. Aí no 35, mas Pedro declarou, então ele ainda falava, não, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, mas vamos focar em Pedro. Jesus ainda falou, Pedro, eu conheço o que vai acontecer. Eu conheço você, eu sei da sua limitação. Você ainda não está preparado. Um dia você vai morrer por mim. Glória a Deus. Mas eu sei que você não vai. E ele, não, eu vou. Conta comigo. Então, às vezes acontece isso com a gente.
A gente dá a certeza que vai fazer algo para a pessoa e a gente falha. Como a gente fica mal? A gente fica muito mal. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não sei se você já aconteceu isso contigo. Com certeza, numa outra área, qual que seja, já aconteceu de você falhar com aquela pessoa que você não podia falar. Aí agora chega essa pessoa e provavelmente essa pessoa vai dizer: poxa vida, você falhou comigo, eu contava com você e por causa disso aconteceu isso. Mas aí, vamos voltar no versículo de João, o que Jesus respondeu, né, que era João, capítulo 21, 15, eu estava no 16. Então você vê que foi muito forte que Pedro passou, a afirmação, e reafirmou. Jesus ainda falou: Pedro, não vai acontecer dessa maneira. Não vai acontecer sim, dessa maneira. Eu me conheço. E às vezes a gente não se conhece. Nós, né, às vezes não se conhecemos. Mas sabe por causa de quê? Porque Jesus não cobra que você se conheça. Jesus cobra que você o conheça. Jesus cobra que você venha conhecer Ele. É por isso que, se você se começar a trabalhar e ficar olhando para você, olhando para a sua falha, olhando e se julgando, tenta olhar como Deus olha, né? Deus não está olhando dessa maneira. Glória a Deus. Os seus erros, como eu já falei, Ele não te justifica. Seus erros não são você, mas o acerto é para chegar àquele que Deus está vendo em você, lá na frente. Aí fala assim, versículo 17, 16. Espera aí, João, capítulo 15. Não, perdão, João 21, 15. Só um momentinho. Aí novamente, aí Jesus falou com João no capítulo 15, no versículo 15. No versículo 15. João 21, versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Jesus está perguntando aqui uma vez, duas vezes, três vezes, porque o amor que Jesus está perguntando aqui era o amor que nós estamos estudando. Pedro, você me ama como o amor ágape? Pedro, você me ama como eu te amei? Pedro, você me ama como eu amo você e a todos os outros? E ele falava mais ou menos assim: Senhor, tu sabes que eu... Era o amor que ele falava, que é o filéu, é como se fosse um amor entre filho e pai e filhos, como se fosse um irmão, né? Tipo assim, eu gosto muito de você. Jesus, tu sabe que eu gosto muito de você. Talvez Pedro poderia estar pensando assim, eu conjecturando, fazer assim: poxa, como é que eu vou dizer que eu amo com amor ágape, se acabei de trair, falando que eu não ia trair, que eu amava ele? Eu sou falho, não vou falar isso. Uma outra das coisas que a gente tem é que a pessoa está ali, sabe, conversando com você, e você tenta adivinhar o que ele está falando e dar uma resposta constrangida. Mas eu quero dizer para você, não é assim que Deus vê você, não é assim que Deus conversa com você. Ele sabe dos seus erros, Ele sabe das tuas falhas, e a gente às vezes começa a conversar com Deus sobre os nossos erros, como se aquilo ali tivesse separando você. O que separava você de Deus, né, era a natureza pecaminosa, mas Ele não deixou de te amar. A gente vê isso naquela passagem do filho pródigo, né, quando ele deixa o pai, vai viver no mundo, né? Mas Deus, o Pai, Ele nunca deixou de esperar. Ele também não foi atrás, porque a decisão foi dele de ir. Então a decisão tem que ser de você voltar. Amém? Claro que, né, assim como o diabo usa para as coisas ruins, Deus usa pessoas para te abençoar, para estar te falando: volta para casa, para a presença do Senhor. Quantas pessoas falam isso? Volta para casa, estamos te esperando lá, estamos sentindo a sua falta, né?
Claro, mas a decisão tem que ser sua, claro, em tudo. Se você quer a cura, a decisão é sua. Se você quer ser salvo, a decisão tem que ser a partir daí. Deus não faz nada se você não quer, mas Ele te ama mesmo você não querendo. E aí, Jesus fala assim no versículo, pela terceira vez, versículo 17, Ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado, na outra Bíblia fala constrangido, entristecido, Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele já perguntou, Jesus na terceira vez, como o amor que ele estava falando. Então você me ama como esse amor, pelo menos? Aí Pedro fala, que é um filéu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Agora a resposta de Jesus é muito interessante. Por que ele está falando? Se você me ama, aleluia, cuide daquele que eu amo. Então, amar Jesus é cuidar de pessoa. Amar Jesus não é fazer para a pessoa. Amar Jesus, é cuidar das pessoas. E é isso que, olha, se eu e você hoje estamos na presença de Deus, é porque alguém cuidou da gente, em oração, intercessão, em convite, em cuidar, nasceu de novo, está ali nos discipulando. Por quê? Porque amar é cuidar. E ele fala assim: se você me ama, então cuida de quem eu amo. Então você começa a pensar a partir de hoje: eu amo Jesus, então eu tenho que evangelizar. Não. Você ama Jesus, então você tem que cuidar das pessoas. Porque não basta só você evangelizar e depois vir para a igreja e depois você não cuidar. Já parou para pensar se alguém não tivesse cuidado de você, não tivesse procurado saber o que você está passando, o que você está precisando, Porque ele falou para a gente amar como ele amou e tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Então, o tratamento, você se iguala. Poxa, eu quero ser tratado bem, então trate a pessoa bem. É uma coisa que você tem que pensar, que muitas das vezes você fala assim: eu trato as pessoas bem. Sim, quem você ama, mas ele não está falando aqui de quem ele ama, Ele falou que ele veio para os pecadores. E nós estamos falando, enfatizando sobre, amar aquelas pessoas que são difíceis, porque a gente tem uma facilidade muito rápida de desistir com aquilo que é difícil em relação a ser humano, em relação a relacionamento. Mas em outras coisas, não, eu tenho que fazer porque, Deus me chamou para fazer. Deus te chamou para você amar. Ele falou: você me ama? Então cuida, ama as pessoas, ama que eu amo. Por isso que ele deixou um grande mandamento: ame uns aos outros, ame os outros, ame. Ele não falou: ame o seu amigo, ame aquele que você se dá bem, ame aquele com que você simpatiza, ame com aquele que você gosta. Ele: ame uns aos outros, como eu os amei. E aí a gente vê esse amor aqui, a gente vê esse amor de Pedro. Gente, Pedro, tenta se colocar, é porque a gente lê o versículo, mas veja bem, Pedro se achava, e você se acharia a pior pessoa do mundo naquele momento, Ele traiu, e ele acompanhou Jesus, o versículo fala que ele acompanhou Jesus, e ele deu de cara com Jesus, ele se escondeu e negou Jesus 3 vezes, falava para as pessoas: você é parecido com as pessoas, eu já vi você andando com Jesus, você é um deles. Ele: não sou. E olhando para Jesus, Jesus olhou dentro do olho dele. Uma vez a Adriana estava falando sobre uma pregação sobre o olhar de Deus. Gente, a gente fala muita coisa no olhar, e tudo que Jesus fazia, muitas das coisas era olhando dentro dos olhos das pessoas. Porque você, quando olha, você vê a sinceridade, você vê a alma da pessoa. E ele ficou muito magoado. E quando se deparou com Jesus, depois de tudo ter passado, ele ficou mais constrangido, parece que a conversa, quando tem Jesus, tu me ama, parece que Pedro está assim, eu vejo assim, porque vamos lá, vamos pensar, a pessoa ela está humilhada, ela está sem graça, ela está em falta com aquela pessoa. Jesus sempre o amou, e Jesus morreu. Ele poderia dizer: Jesus morreu por minha causa,
Eu deixei ele lá, era para ele ter fugido comigo, era para ele ter feito. E a dor do arrependimento, né, às vezes nós ficamos arrependidos. Como é chato ficar arrependido, fica remoendo na nossa alma, na nossa mente. Estou arrependido, por que eu não fiz diferente? Já era, não dá mais para voltar. Mas dá para melhorar. E é isso que Jesus quer para dar. Olha só, agora dá para melhorar, Pedro. Tá? Mas olha só, cuida de quem que eu amo. Cuida das pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Quer provar que ama Jesus, né? Então vamos cuidar de pessoas. Mas qual pessoa, irmão Enio? Qual pessoas? Né? Faço igual uma pregação do pastor aqui, que fez. Foi bom que você perguntou, porque eu tenho resposta para isso. Mas veja bem, cuidar da pessoa que você tem uma intimidade, que você gosta, é muito fácil. Mas vamos fazer um desafio, vamos cuidar dos complicados, né? Vamos cuidar daquele. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas falar de testemunho de como ele era e hoje como ele é. Eu pergunto, se tivessem desistido de como ele era, e todos nós éramos de um jeito, talvez mais, talvez menos, né? E a gente começa a aprender que não devemos mais ser desse jeito. Mas existe um mau hábito que a gente tem que praticar, os bons hábitos, para que possamos estar fazendo as coisas naturais. Porque os bons hábitos é resultado de repetição e não de tempo. Amém? Os bons hábitos, ou os hábitos, né? Mas eu estou enfatizando aqui os bons. Os hábitos, mas eu vou falando dos bons hábitos, é resultado de repetição e não de tempo. Né? E a expressão de amar é como ele nos amou. Então cria esse hábito. Por quê? Porque é um hábito que você vai estar criando, que não tem, porque talvez fique mais fácil você amar quem você ama. Você amar aquele que você gosta, que amar que você tem intimidade, né? Eu já observei uma vez, algumas pessoas muito próximas de mim, não é ninguém aqui de onde da igreja não, tá, irmão? Até fora da igreja. Que essa pessoa, ela gostava muito de um filho, de certa pessoa que ela tinha muito carinho, mas dos filhos de uma outra pessoa que ela não gostava, ela também não gostava, mas era uma criança. A pessoa era legal. Então, às vezes, você transfere isso, por não gostar de uma pessoa, não gosta do filho, ou por não gostar da esposa, também não gosta, não simpatiza bem com o marido, e vice-versa. Então, isso é complicado. Reflete nessa palavra, porque eu quero assim, já enfatizando mais ainda, porque se não tem acontecido isso, sem você perceber, será que não tem acontecido isso com você, sem você perceber? Reflete aí. Porque eu creio, irmão, como eu tenho ouvido aqui em pregação, como eu tenho ouvido aqui em estudo, que quando Deus usa a pessoa, não é conversa fora. Não é para você sentar aí e dizer, não é para mim. Porque é para você sim. Eu tenho certeza que é para você, sabe por quê? É por que eu sei que é isso? Eu tenho certeza? Porque a palavra não volta vazia, e foi para mim. Irmão, quando essa palavra chegou para mim, eu falei assim, meu Deus, tem muita coisa que ainda falta, que eu preciso mudar. Eu não sabia. Talvez você esteja pensando, mas eu já sabia disso, Renan, eu te vejo assim, assim, assim. Amém, amém. Mas será que você está vendo você como eu estou vendo a mim mesmo através dessa palavra? Que essa palavra eu não vi bem, foi para mim, mas fulano, ou às vezes nem fala que é para mim. Se fulano estivesse aqui. Amém? Então assim, vamos procurar se moldar. E não é por falta de crescimento, é por falta de prática. E se você não vê, a palavra de Deus fala assim, em Romanos 10, capítulo 17. Romanos 10, capítulo 17. Na versão corrigida, Almeida corrigida, está assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve, você começa a criar o hábito de ouvir. E você começa a começar a fazer aquilo que você está ouvindo, né?
você começa a ficar igual à palavra, alinhada com a palavra, de tanto você ouvir aquilo, de tanto você ouvir aquilo, porque fica na sua cabeça e você voluntariamente já começa a falar e fazer. Eu sei porque uma vez eu fiz até uma brincadeira com uma pessoa que eu falei assim, qual refrigerante que você mais gosta? Ele, tem que ser rápido, qual refrigerante que você mais gosta? Ele, Coca-Cola. Mas por que Coca-Cola? Ele disse, pô, não sei, nem gosto tanto de Coca-Cola, mas eu falei Coca-Cola. É porque, por causa da propaganda, por causa da repetição, Coca-Cola, 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 né? E você vê aniversário, tem que ter Coca-Cola. E o refrigerante, o que mais faz mal é Coca-Cola. Então você não decide pela razão, se aquilo vai te fazer bem ou não. Você decide pela repetição, pela que a coisa que entrou na sua cabeça repetidamente. Se você falar, poxa, eu não pedi Coca-Cola, mas, né? Eu nem gosto muito de Coca-Cola. Né, você vai visitar uma festa, o que eu levo? Eu levo refrigerante. Você não gosta desse refrigerante, mas você acaba levando esse refrigerante. Por quê? Por causa da propaganda, da repetição. Agora imagina se você está todo dia na igreja, todo dia de culto, ou lendo a palavra. O que você vai falar no reflexo? Ágape, amor, né? Então assim, por isso que a nossa igreja ela tem falado e cobrado, né? Leia a palavra, né? Leia em casa, venha nos cultos, ore. Nossa igreja é uma igreja que ela pauta muito essas coisas. Então não cresce quem não quer, porque se você ouvisse isso de tanta repetição, você acabaria fazendo. Vou fazer porque já está na minha cabeça aqui, ó, né? Meu líder falou, meu pastor falou, leia a palavra, então, mas às vezes as pessoas não ouvem, só escutam. Existe uma diferença, eu até brinco com isso. Isso acontece também. Por que você não cresce? Eu estou indo para a igreja porque você não está ouvindo. Talvez você esteja escutando. Eu faço uma parábola assim, uma comparação assim, porque agora eu estou aqui, né? Mas tem ruído, tem um ventilador aqui, tem um outro ruído ali de um algo que estou ouvindo, o carro passando na rua. Mas quando eu estou aqui na igreja, continua todos os ruídos, mas eu estou direcionado no que estão falando aqui no púlpito. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar assim. Então você traz atenção. Às vezes eu brigo com meu filho, olha para lá, olha para o pregador, porque quando você olha, você traz a atenção, né? Então, assim, não adianta, não é você vir para o culto todos os dias que tem culto, mas é você vir com a intenção de ouvir. Não deixa nada de pensar, que é isso que traz mudança na mente, na alma, no seu comportamento. Amém? Então a gente está falando de pessoas que têm esse comportamento que Jesus falou sobre amar. Eu nem vi a hora passar. Vou só falar sobre um versículo que a gente vai, vamos falando, eu creio que no versículo que vai falar sobre tentação, né? A tentação. Por quê? Porque é o que tem acontecido. Vamos só dar uma pautada nesse versículo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Aqui. Tá, 1 Coríntios, no último versículo que eu vou ler essa noite, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Tá, que a gente vai estar falando agora de por que a gente tem alguma dificuldade. Eu quero que você entenda de onde está vindo essa dificuldade, porque quando você entender de onde está vindo a dificuldade na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, ou já passou por isso, ou de vez em quando passa e volta, eu quero falar com você sobre isso. O versículo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio a tentação que não fosse humana. Então a gente vê aqui que a tentação é no natural, é na natureza humana. Então a Bíblia fala, não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então está falando daquilo da sua natureza, porque o novo convertido ainda, né, ele tem ainda
as tentações por causa da obra da carne e o Espírito, né? Porque agora nós somos novo convertido e temos o Espírito, então temos o fruto do Espírito. Aí ele fala, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Quem vai nos livrar? Então, quem vai nos livramento vai ser no sobrenatural. É Deus que vai nos livrar. O livramento vai ser no sobrenatural, mas a tentação vai ser no natural. Né? Versículo... Agora eu só quero ler, para você entender mais isso bem, 2 Coríntios 5,17, na versão viva. Eu gosto muito só dessa passagem, algumas mais, né? Mas porque para te explicar o que acontece. Por que você às vezes é tentado e você às vezes não consegue, e parece até que você acha que você não é novo convertido, acha que você não nasceu de novo. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17, quando alguém se faz cristão, né, se torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma, teve início uma nova vida. Então, o que acontece? A nova natureza nasceu em você, mas a velha não desapareceu. Então, é isso que nós vamos falar, tá bom? Você é novo convertido, mas a velha, ela não desapareceu, ela ainda está aí. Mas a Bíblia fala para nós considerarmos algo morto, né? Os nossos atos, se considerar e nós estamos. Como é que você faz então para deixar de fazer aquilo que você não faz? Paulo faz uma briga sobre isso, aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo, né? E aquilo. Então assim, nós vamos falar sobre essa passagem de Paulo, nós vamos falar por que a gente fala, mas eu quero te deixar tranquilo. Graças a Deus, você é salvo, você é livre e você pode em Cristo Jesus todas as coisas, amém? Por quê? Porque Deus, Ele não está mais te julgando, porque você já é nova natureza, você tem o Espírito do Pai dentro de você, mas Ele quer te ajudar a vencer cada dia mais as suas dificuldades, amém? Para isso basta você nos acompanhar na próxima aula que a gente vai falar sobre isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando aqui, né, por você, pelos aqueles que pediram oração, se é que alguém pediu oração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor de Deus, por esse momento. Nós vamos estar aqui orando. Pode ficar, espera. Aqui, né? Pedir a minha equipe. Assim, Adriano Paulo, Aparecida, Larissa, Luciana, Raquel. Adriano Paulo, Aparecida, Larissa, Luciana Geron, né? E Raquel. Quero orar também pelo pastor João, pela pastora Madalena, pelo pastor Roque. Quero orar pelo uma pessoa que pediu para me orar por ele, né? Eu tenho sempre orado por ele. Eu também pedi a ele para orar por mim, então vou orar. Que é o irmão, meu irmão camarada, meu amigo, evangelista Robson, amém? Pela sua família, estou orando por você e creio que meus irmãos vão orar e a vitória é nossa em Cristo Jesus, amém? E se essas pessoas pediram oração, porque ela quer o poder da oração, amém? O ágape de Deus está agindo para libertar, para transformar, né? Para mudar a situação, amém? Então Ele nos ama e pronto. Tenha certeza dessa afirmativa, tenha certeza desse amor. Por que Ele nos ama? Porque Ele é amor. Então, amém? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesse momento, eu coloco essas pessoas aqui, Pai, que eu já falei o nome, está orando por ele. Pai, o seu amor é o amor incondicional. Pai, nós oramos por libertação. Pai, pessoas aqui pediu por libertação. Eu repreendo essa ação maligna, Pai, que está levando essas pessoas a fazer aquilo que não quer. Eu repreendo essa casta de demônios, Senhor Deus, que está trabalhando nessa área, na área da prostituição, na área do vício, na área da pornografia, na área da pedofilia. Eu repreendo agora, em nome de Jesus.
sai agora da vida dessa pessoa, da casa dessa pessoa, da mente dessa pessoa, no nome de Jesus. Abandone agora, porque há poder na palavra de Deus. Aleluia, o nome de Jesus tem poder. Aleluia, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai agora. Pai, eu abençoo essas pessoas. Entra com salvação, entra com transformação, entra com libertação. Oh Deus amado, Pai querido, o Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio, Pai amado, para nos reconciliar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, se tem algo, Pai, se levantando, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu creio mesmo, todo o coração, que a minha oração está sendo atendida, que a nossa oração está sendo atendida, porque tem um povo orando nesse momento, tem um povo pedindo nesse momento. Pai, aqueles que pediram, eles creem que vão receber, e o Senhor tem falado: se creres, receberá. Eu creio, e eles creem na libertação, na salvação, na transformação. Pai, em nome de Jesus, que começa a crescer o amor ágape dentro de nós, porque a tua palavra diz que o amor está derramado dentro de nós. Nós já temos esse amor que começa a crescer, que começa a abundar, que começa, Senhor Deus, a ser derramado, que começa, Senhor Deus, a ser praticado, em nome de Jesus. Pai, eu te peço para o Senhor abençoar também a pastora Madalena. Senhor, guarda a sua vida, a sua família, Senhor Deus, que ela seja curada, Senhor Deus, porque nós unimos, Senhor Deus, a nossa fé, Pai amado, e ela seja curada, Senhor Deus, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Pai, toma essas pessoas que pediram, essas pessoas que estão orando, talvez agora as pessoas estão se lembrando pelo ente querido. Pai, seja com ele, a força do teu poder, seja com ele, em nome de Jesus. Amém. Receba a vitória de Deus, receba a graça de Deus, receba o amor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento. Amém, que Deus abençoe. Nós vamos estar aqui na próxima terça-feira falando desse assunto, e quero dizer para você que Deus te ama. Amém. Se você ainda não tem uma igreja,